Se você já deu uma passada num aquário, pode ter percebido algo logo de cara. Bem, talvez não de imediato, mas com o tempo. Estou falando sobre a ausência de tubarões brancos nos aquários. E não é uma exclusividade do aquário da sua região. Acontece em aquários pelo mundo todo. Mas, por que será que isso acontece? Por que não vemos tubarões brancos em aquários? Será que é difícil capturá-los ou simplesmente não pensamos nisso? Existem razões sólidas para você nunca ter se deparado com um tubarão branco em um aquário. E nesse vídeo irei te mostrar por que nenhum aquário do mundo tem um tubarão branco. Então, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Eles são difíceis de capturar. Antes de mais nada, é importante esclarecer algumas questões. Vários aquários já tentaram capturar tubarões brancos, mas tem sido uma missão praticamente impossível. Isso não se deve apenas ao fato de serem grandes, mas também à sua natureza altamente agressiva. Por exemplo, o último tubarão branco capturado pelo homem foi em 1955. Pode parecer um tempo considerável, porém, não sabemos ao certo quando os humanos começaram a capturar animais selvagens, como leões e tigres. Nossos ancestrais praticam isso há tanto tempo que muitos reis mantinham animais selvagens domesticados em seus palácios. No entanto, nossa primeira tentativa de domar um tubarão branco ocorreu há apenas cerca de 70 anos. E para complicar ainda mais, essa tentativa inicial foi um fracasso. O primeiro tubarão branco mantido em cativeiro sobreviveu por menos de um dia. Então, antes mesmo de pensar em ter um tubarão branco num aquário, o desafio começa na captura, e posso garantir que isso está longe de ser uma tarefa simples. Eles são difíceis de transportar. Os tubarões brancos são verdadeiras gigantes dos oceanos, chegando a incríveis 6 metros de comprimento e podendo pesar até 1.100 quilos. Esse tamanho não é apenas impressionante, mas também um grande desafio logístico. Transportar esses animais pelos oceanos se mostra uma tarefa complexa e, para muitos aquários, simplesmente não compensa. Capturar grandes tubarões brancos já é extremamente difícil e a logística para transportá-los torna essa ideia praticamente impossível. Em comparação, vale destacar que as orcas e golfinhos nos aquários não chegam perto em termos de tamanho e agressividade quando comparados a AOS tubarões brancos. Embora orcas e golfinhos sejam impressionantes, não alcançam as dimensões colossais, nem a reputação de predadores formidáveis dos grandes tubarões brancos. Essa diferença de tamanho e comportamento agressivo adiciona um desafio extra e um risco maior no transporte e exibição desses gigantes dos mares. Não temos recursos. Quão prósperos você acha que são os aquários comuns? Estão nadando em dinheiro ou lutando para se manter à tona? Não se preocupe, sua resposta não faz diferença. O fato é que capturar um tubarão branco é extremamente caro e muitos aquários simplesmente não veem isso como um investimento viável. Segundo os cientistas, para capturar um tubarão branco, seria necessário providenciar algumas coisas. A primeira delas seria um tanque e uma instalação com água aberta. Isso porque não dá para simplesmente sedar um tubarão branco, colocá-lo no gelo, embarcar em um avião e voar até o aquário mais próximo. As coisas não funcionam dessa forma. Para transportar até mesmo um pequeno tubarão branco, seria preciso um tanque de água aberta capaz de conter pelo menos 3,78 milhões de litros de água, com uma profundidade de pelo menos 10,6 metros. Além disso, o aquário teria que manter o tubarão branco em um tanque de água aberta que suporte 15 milhões de litros de água antes mesmo de transferi-lo para as instalações do aquário. Como pode ver, tudo isso envolve um custo considerável, e apenas alguns aquários têm recursos para bancar essa empreitada. Mas e aqueles que podem arcar com isso? Por que eles não têm um tubarão branco? Grandes tubarões brancos ficam feridos durante a captura. As pessoas já conseguiram capturar tubarões brancos antes. Não é como se fosse impossível colocá-los em tanques e áreas de água aberta. Sim, essa façanha já foi realizada. No entanto, o problema está nos próprios tubarões e no estado em que ficam quando são capturados. Sempre que capturamos tubarões brancos, inevitavelmente os machucamos no processo. Inicialmente, esses ferimentos geralmente não são muito graves, mas por alguma razão, quando os tubarões estão em cativeiro, esses ferimentos tendem a se agravar. E não para por aí. Os tubarões acabam sofrendo mais lesões enquanto estão em cativeiro. Os tubarões brancos são naturalmente criaturas nômades, adoram nadar livremente e por isso constantemente buscam maneiras de escapar de seus tanques. Isso os leva a se chocarem com força contra os limites dos tanques, se machucando no processo. Quando esses tubarões se ferem repetidamente, ficam enfraquecidos e acabam não resistindo. Por isso, a maioria dos tubarões brancos capturados acaba falecendo alguns dias após a captura. Mas esse não é o único motivo pelo qual tem poucas chances de sobreviver em cativeiro.
Grandes tubarões brancos não gostam de estar em cativeiro. Houve de fato um aquário que conseguiu capturar com sucesso um tubarão branco, mas infelizmente o tubarão não sobreviveu por mais do que 5 semanas. Houve várias teorias sobre o motivo, mas os cientistas conseguiram chegar a uma conclusão, e essa conclusão é a seguinte: os tubarões brancos simplesmente odeiam estar confinados em um tanque ou aquário, ou qualquer lugar onde suas liberdades são restringidas. Os cientistas descobriram que isso acontece porque os tubarões de fato ficam deprimidos quando mantidos em tanques de vidro. Na verdade, já foram observados tubarões brancos batendo com a cabeça nas barreiras de vidro e até recusando comida quando em cativeiro. Além disso, essa depressão leva a um estado de extrema agressividade nos tubarões, e essa agressividade, é claro, resulta em ferimentos, que por sua vez levam à fraqueza e à deterioração da saúde, acabando por levar à morte. Talvez essa seja uma das principais razões pelas quais um tubarão branco só conseguiu sobreviver em um aquário por 5 semanas. Eles são um perigo para os outros e para si mesmos. Se um tubarão branco é colocado junto a qualquer outro tubarão, a chance de o grande branco matar e se alimentar do outro dentro de 1 ou 2 dias é extremamente alta. Portanto, não só a captura de um tubarão branco é uma tarefa monumental, mas também pode se tornar cara de outras maneiras. Imagine comprar um animal de estimação apenas para descobrir que ele acabou matando um outro animal que você já tinha. É exatamente assim. E como você deve saber, os outros animais marinhos que o grande branco pode matar são realmente caros para adquirir. Conseguir esses animais não é uma tarefa fácil, e a maioria dos aquários não pode lidar com tubarões se atacando em suas instalações. Além disso, os tubarões brancos raramente aceitam ser alimentados por seres humanos. Isso, por vezes, leva à morte por inanição. Uma das razões pelas quais os grandes brancos evitam ser alimentados por humanos é porque são predadores e, portanto, precisam da emoção da caça para sobreviver. Eles simplesmente não obtêm essa emoção sendo alimentados por alguns humanos qualquer. Falta de comida. Vamos falar um pouco mais sobre comida, certo? Tubarões brancos adultos se alimentam de focas e mamíferos marinhos e consomem grandes quantidades. Não são simples petiscos para se sentirem satisfeitos, são suas presas naturais e eles as caçam de forma meticulosa. Agora, sabemos que a primeira regra para cuidar de um animal é garantir que você possa alimentá-lo. Se você já teve um animal de estimação, sabe que a maior responsabilidade como dono é garantir a alimentação dele. No caso dos aquários, a situação é semelhante. Se desejarem ter tubarões brancos, teriam que oferecer uma quantidade significativa de mamíferos marinhos no tanque diariamente. Não é surpreendente que isso seja algo fora do alcance dos aquários. Isso porque a comida favorita dos tubarões brancos são lontras e mamíferos marinhos, ambos sendo espécies altamente ameaçadas. Saúde debilitada. Até mesmo quando os tubarões brancos são capturados e mantidos em cativeiro, geralmente enfrentam problemas de saúde. Isso se deve a várias razões, mas uma é particularmente crucial. Os tubarões brancos não são como outros animais marinhos. Eles não têm um território definido, são criaturas de águas abertas e não podem ser mantidos confinados. Na verdade, tubarões marcados já foram avistados nadando centenas de quilômetros em apenas alguns dias. Os cientistas mostraram que a natureza dos tubarões brancos simplesmente não se adapta a gaiolas, e é por causa disso que sua saúde frequentemente se deteriora após serem capturados. Experiência. Apesar de todos esses problemas, alguns tubarões brancos foram capturados e exibidos por alguns aquários. No entanto, a experiência desses aquários com esses animais ilustra por que é praticamente impossível ter tubarões brancos em exibição. Em 2016, um tubarão branco com mais de 4 metros de comprimento foi capturado na costa do Japão e por alguns dias foi o único tubarão branco em um aquário no mundo. No entanto, após um curto período, o tubarão misteriosamente morreu. Parece que essas criaturas simplesmente não se adaptam à vida em cativeiro e quando são forçadas a isso, acabam falecendo. É desumano. Esta é, sem dúvida, a razão mais crucial pela qual não capturamos tubarões brancos e os colocamos em aquários. É simplesmente cruel pegar esses animais que não desejam ser cativos e mantê-los em um enorme tanque de vidro para nosso entretenimento. Ficar em aquários deixa os tubarões brancos deprimidos e restringe a liberdade que tanto valorizam. Capturá-los e mantê-los em cativeiro, no final das contas, resulta na morte deles. E nós evoluímos além de praticar atos tão desumanos por diversão. É por isso que você não encontra tubarões brancos em aquários. Essa é simplesmente a melhor decisão para o bem-estar do tubarão e para nós. E é isso.
encerramos por hoje. Esperamos que tenha apreciado este vídeo tanto quanto nós gostamos de produzi-lo para você. Não se esqueça de dar um like e se inscrever para ficar por dentro de todos os vídeos.